Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é o nosso dia do nosso devocional, o Bom Pastor. Bom, eu vou começar dizendo a respeito da parábola de João 10:10. O contexto que Jesus fez esta parábola. Os pastores daquela região, na realidade, o aprisco, existiam dois apriscos, o aprisco maior e o aprisco menor, que ficava distante da cidade, no pasto. O aprisco maior, um porteiro ficava ali e os pastores colocavam as ovelhas deles misturadas. E quando o pastor vinha, ele pegava, chamava a ovelha pelo nome para ir pastar. E o pastor chamava elas pelo nome, ela ia pastar com o pastor. Lá, quando o pastor ia muito distante, o pastor mesmo fazia um aprisco provisório e ele era o próprio porteiro. As ovelhas tinham que passar por ele para ficar lá no aprisco, distante. Então, nessa figura, nós também, quando o pastor, esse pastor crescia muito o rebanho, ele contratava um mercenário para cuidar das suas ovelhas, né? E o mercenário, lógico, que o mercenário, quando via vir o lobo, ele não tinha piedade, ele não tinha amor, ele não tinha dedicação. Ele largava as ovelhas e deixava ela à mercê dos ladrões, dos salteadores, dos lobos. Então, ele era mercenário, né? Ele era um pastor, pastoreava o rebanho do seu dono, mas era mercenário. Então, esse contexto, Jesus Cristo falando aos líderes, aos religiosos, aos fariseus, ao povo daquela época, que não cuidava do seu povo, que não cuidava das ovelhas, né, perdidas de Israel. E nós trazendo para os dias de hoje, o mercenário é aquele que lucra, é aquele que arranca a lã da ovelha, é aquele que não está preocupado, né, em proteger, em guardar a ovelha, porque ele não é dono e ele pouco se importa com a vida espiritual, com a vida física da ovelha. Ele está nem aí para a ovelha. Esses são os mercenários de hoje. São pastores, mas não são donos, são falsos líderes. Então, nesse contexto, Jesus estava falando aqui, Jesus disse no versículo 6 de João 10, Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles lhe diziam. Ele dizia no 8, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E ele diz no versículo 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vir e deixa as ovelhas e foge, e o lobo dispersa e as rebata e as dispersa. E ele diz assim, ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. No versículo 14 ele diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, dentro desse contexto, nós vamos trazer para os nossos dias o mercenário, o ladrão, né? O ladrão entrava em qual aprisco? No aprisco maior, o pastor ficava lá na porta, né? E aquela multidão de ovelhas, eles pulavam, né, os muros, a cerca, e roubavam as ovelhas, arrebatavam as ovelhas, né, do aprisco. E o mercenário, que era contratado pelo pastor, né, para cuidar das suas ovelhas, não tinha piedade, não tinha cuidado, não tinha amor, não tinha zelo. Então as duas figuras, o mercenário não era Satanás. O ladrão, aquele que veio matar, roubar e destruir, representava a figura do diabo, né? Mas o mercenário não, representa a figura do falso pastor, do pastor mercenário, do pastor que quer lucrar com o rebanho de Cristo. Então, esse Jesus, ele é
o pastor, ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário, ele nos comprou com a sua própria vida, com o seu sangue puro, né? Ele nos arrebatou, né, deste mundo perdido, ele nos guardou e colocou no seu aprisco. Hoje ele é o próprio pastor do aprisco, ele é o porteiro do aprisco, ele é o cordeiro imolado, ele é o Senhor dos senhores, os reis dos reis, ele é o soberano, ele é o Deus encarnado, aquele que tem todo o poder, que tem todo o cuidado, que tem todo o amor por nós que somos ovelhas. Ele hoje representa tudo para nós. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso proprietário. O próprio Deus, Pai, ortogou, deu essa responsabilidade para ele, nos cuidar, nos lavar e nos redimir. Que Deus abençoe a todos e o nosso bom pastor. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, uma boa tarde.